Sabia que a primeira vez que eu ouvi falar em jejum intermitente, eu fui totalmente contra. Ah, bem capaz, ficar sem comer? Sim. Isso há 4 anos atrás, para mim, foi uma grande surpresa e a primeira reação que eu tive foi rejeitar. Quando me formei, se falava em comer de 3 em 3 horas. E muito eu fiz essa sugestão e essa orientação para os meus pacientes, porque era o que eu conhecia. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi para um médico que mostrou que o processo de autofagia, em que as células jovens consumiam as células velhas para se manter e faziam uma renovação tecidual, mostrou a importância de ficar algum tempo sem comer. E de lá para cá, a quantidade de estudos e de resultados só aumentam. Assisti a primeira palestra, rejeitei. Depois comecei a acompanhar o que circulava, também achei um absurdo. Na segunda palestra que eu assisti, eu já fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha. Aí comecei a estudar, já fiz um curso de jejum intermitente. Opa, isso faz sentido? Aí eu comecei a testar em mim. Isso é uma característica minha. Eu prefiro primeiro testar antes de passar para paciente, de ter certeza que aquilo funciona. Sim, no início eu passei um pouco mal, fiquei enjoada, com dor de cabeça, digo, isso não é pra mim, isso não é bom. Primeira vez que eu fui treinar, então não conseguia fazer nada, fiquei enjoada. Hoje eu não consigo treinar em estado alimentado, porque eu me adaptei muito. Por que pra mim é tão importante praticar jejum? Eu tenho um histórico familiar de diabetes, eu tenho genes para diabetes. Se eu consigo ensinar o meu corpo a ficar um tempo sem comer, eu consigo modular esses genes. E isso é uma das grandes vantagens de fazer jejum intermitente. Uma outra vantagem é ensinar o corpo a usar outro tipo de combustível. Quando a gente fica em jejum, acima de 12 horas, a gente estimula o corpo a usar gordura como fonte de energia. E ela consegue produzir o que a gente chama de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são usados pelo cérebro de uma forma muito competente. O jejum intermitente tem essa grande vantagem. A gente começa a usar a reserva de gordura ou a gordura circulante como fonte de energia. Isso é muito bom. E aí tu não fica mais com aquele processo de ficar irritado porque tá com fome. Eu fico enjoado se eu não como. Dá dor de cabeça se não como. Não, porque na falta de alimento o corpo lança a mão da gordura, que é muito interessante, que a gente consiga queimar esse tecido adiposo que está acumulado. Isso é muito bom. Então o jejum ajuda a emagrecer? Ajuda, mas não é a única vantagem. E a gente tem que ter muito cuidado. Não adianta fazer um jejum de 14, de 16, de 18 horas e depois compensar comendo muito. Aí na janela de alimentação de 6 horas, come horrores. Não é assim que funciona. A vantagem do jejum para emagrecer é quando a gente reduz a janela de alimentação e faz uma alimentação de boa qualidade. A primeira refeição pós-jejum deve constar de gordura. Aliás, uma dica que funciona muito é essa. Não está aguentando todo o tempo de jejum? Come uma colher de azeite de oliva, um pedaço de abacate. Isso já vai ajudar o corpo a ensinar a usar gordura. Isso é uma forma legal. Quebrar o jejum com uma colher de azeite, com uma fonte de gordura boa, é ótimo. Uma bela salada com bastante azeite, pode botar umas amêndoas laminadas, pode botar umas sementes. Come um pedaço de uma proteína, seja ovo, seja grão de bico, seja frango, peixe, um carboidrato de boa qualidade, batata doce, arroz integral. Isso tudo é uma ótima forma de quebrar o jejum. O que quebra jejum e que vai evitar que a gente tenha resultado? Tudo que for macronutriente. Agora, não quebra jejum. Água está liberada. Chá. Aliás, os chás são uma estratégia ótima para a gente ter os benefícios do jejum, que é esse reparo de células. Então, eu posso usar chá de qualquer tipo, mas assim, um chazinho de gengibre, hortelã, camomila, alecrim, cúrcuma, canela, são chás ótimos para modular os genes enquanto a gente está sem comer. Café pode ser usado? Sim, mas também não adianta ficar se entupindo de café, que também vai suprimir os efeitos benéficos do jejum. Suco de um limão pode ser usado. Então, eu posso acordar, vamos supor que eu não vou tomar café da manhã. Eu posso acordar e fazer um shot de limão com cúrcuma e pimenta, por exemplo. Isso é uma ótima estratégia antioxidante e que vai fazer
com que o corpo aprenda mais a usar a reserva de gordura sem oxidar. O jejum serve então para melhorar a sensibilidade à insulina, para quem tem resistência à insulina, para quem tem aquela gordura abdominal, que é uma denúncia de que tem resistência à insulina. Ele estimula um fator que a gente chama BDNF, fator de crescimento neuronal. Nós estimulamos a formar novos neurônios. Olha o quanto isso é importante. Então não serve só para emagrecer, serve para melhorar o desempenho cognitivo, serve para estudar mais, melhorar o desempenho no trabalho. O jejum é uma excelente estratégia que, sendo usado de forma adequada, traz ótimos resultados. E cada um vai achar o seu protocolo. O estado 12 horas alimentado e 12 horas em jejum, esse já é um jejum fisiológico que o corpo está acostumado. E, aliás, esse seria o adequado, porque respeita o ritmo biológico. Agora, a partir das 12, começa a ser um jejum. Começa fazendo de 13, depois vai para 14, depois vai para 16. Eu acho que 18 é a medida ideal. Ah, e eu posso fazer todo dia? Não. É importante que ele seja uma estratégia. Se eu usar todo dia, o teu corpo vai se acostumar e não vai ter mais o resultado. De 2 a 3 vezes por semana é suficiente.